Fala pessoal, continuando a nossa série aqui sobre 5 minutos falando de algum synth. Hoje o sintetizador da vez é o Virus Indigo. Esse synth foi lançado no ano 2000, é uma versão com teclas do Virus B, lançado em 1999, então esse synth está fazendo 20 anos agora, e eu vou mostrar um pouquinho do que ele tem de mais legal. O Indigo tem como característica principal a criação de timbres analógicos, né? Ele é um VA, justamente simulando o comportamento e os sons analógicos através de um synth digital. E esse synth ele tem 2 osciladores aqui acessíveis pelo painel, mas tem mais um oscilador via menu e ainda um suboscilador. Temos ainda o recurso de FM, temos a sincronização entre os osciladores e muito mais. E por ser um synth digital, ele é polifônico também. E aí ele tem polifonia aqui de 24 vozes e é capaz inclusive de trabalhar em modo multitimbral, o que permite carregar até 16 sons em uma só performance, claro que respeitando esse limite aí das 24 vozes. Uma coisa muito bacana do Indigo é justamente o fato dele ter todos os controles, né, a maioria deles acessíveis aqui nesse painel. Então a gente tem toda a parte aqui dos osciladores, um mixer logo aqui ao lado, aqui a seção de filtro e os envelopes. Né? Por falar em filtros, ele trabalha com 2 filtros que podem trabalhar em paralelo ou forma serial. A construção do Indigo é sem comentários, o synth é todinho de metal, tá? Todo o corpo, a estrutura dele é toda em metal. Nós temos aqui nele 3/8 apenas, são 37 teclas, né? E ele é o suficiente para você fazer leads, linhas de baixo e até mesmo alguma parte de acordes e tudo mais. Toda a edição dos timbres no Virus acontece via knobs e também através desse display bem pequeno e não com a melhor definição ou iluminação possível aqui. Então, a qualquer momento quando a gente está tocando, se eu altero um parâmetro, ele mostra ali no display qual é o valor original daquele preset e também qual o valor que eu estou alterando naquele momento. E se você estiver editando um som, seja um timbre que você acabou de criar, inicializando, né, do timbre básico, ou então editando um preset e desligar o synth, e você voltar a tocar com ele no outro dia, quando você ligar o synth a próxima vez, ele vai voltar exatamente do ponto que você parou na edição. O que é muito legal, porque dá justamente a sensação de você estar trabalhando com um instrumento analógico, que é, quando você liga, ele está daquela forma que você havia parado de tocar da última vez. Na atualização mais recente do Virus, do Indigo, ele tem vários bancos para você trabalhar e colocar os seus sons, né? E em alguns desses bancos, na última posição, ele tem um preset em branco, né? Na verdade, um som inicial, que tem apenas um som de uma onda dente de serra no oscilador 1, polifônico, e que você pode partir daqui para criar o seu timbre da maneira que você desejar. E aproveitando, mostrar um pouquinho da diferença que os efeitos vão fazer no Virus B e como eles são sensacionais. Esse mesmo timbre fazendo uma introdução de uma música minha. E agora essa mesma música com chorus e com reverb. Então é isso, esse foi o Virus Indigo. Esse synth ainda pode ser encontrado usado por aí, às vezes é possível encontrá-lo usado com preços bem interessantes, e é um synth extremamente poderoso e que vale ser considerado para quem quiser esse tipo de timbre que eu mostrei por aqui, tá? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo falando de um outro sintetizador. Tchau!